professor. Meu nome é Eduardo, eu faço TI no IMD e a gente tem um trabalho de TIS, que é uma disciplina que a gente cursa lá, e a gente escolheu você como o nosso professor para ser entrevistado. E a disciplina que você está ensinando aqui é Introdução à Inteligência Artificial, é isso? Isso. Ok. A gente tem algumas questões e, para começar, que é meio que um formato de podcast, a gente queria que você desse mais ou menos uma resposta para qual seria o resumo da disciplina, para qual seria, assim, se você fosse descrever a ementa dela, sem saber a ementa, o que você diria? A disciplina de introdução à inteligência artificial é uma disciplina que tem como base dar os fundamentos de inteligência artificial, ok? Então é justamente para aquele pessoal que nunca ouviu falar de inteligência artificial, que está aprendendo agora, que está entrando nesse mundo agora. Então você vai ver basicamente toda a base teórica do que é inteligência artificial e ter algumas práticas de disciplina para a gente poder entrar nesse mundo, ok? Então a disciplina basicamente é para isso. Para o pessoal que está entrando agora no curso, seja qual for, que não é, essa disciplina não é obrigatória ser para um curso só, mas o pessoal que está entrando tem uma noção do que é a inteligência artificial, da parte fundamental dela, no caso, a parte teórica dela mesma. Por quê? Porque durante o curso vocês vão ter outras disciplinas que são mais aprofundadas em cada uma das áreas que engloba a inteligência artificial. Então, a ideia da disciplina não é se aprofundar em todos os tópicos, e sim dar um geralzão sobre tudo. Por isso que ela é bem extensa, bem grande na parte teórica dela. Entendi. Então, é uma disciplina que tem, na sua maior parte, um ensino teórico, e os estudantes eles devem esperar conhecer quais tipos de conceitos, assim, quais são as coisas novas que eles não sabiam sobre a inteligência artificial que eles vão aprender cursando a disciplina. Nessa disciplina, os alunos eles vão aprender sobre o que são agentes inteligentes, então, entender a base do que é um agente inteligente de software. E aí engloba todos os tipos de agentes que você tenha. Você também vai ver a questão de tipos de aprendizado. Então aí vai aprendizagem profunda, aprendizagem por reforço. Você vai ver a parte de algoritmos específicos de busca, que ajuda você justamente a criar agentes inteligentes para poder resolver determinados problemas. Você vai ter uma pontinha sobre o que é visão computacional, sobre o que é robótica. Então, é uma disciplina que aborda vários tópicos. Como eu disse, ela é uma base, então a gente vai passar por tudo isso. Apesar de que existem disciplinas específicas para isso, a gente passa por todas elas de maneira mais rápida e mais teórica. Ok. Então, sendo assim, uma disciplina de base, uma disciplina que é para você realmente ser introduzido a um mundo novo, assim, começando por esses conceitos que você falou sobre a inteligência artificial, eu queria perguntar se existe algum pré-requisito, se existe alguma coisa que um aluno ele meio que tem que saber para entender pelo menos assim, de forma generalizada, o que você ensina. Bom, formalmente na disciplina, na grade do BIA, ela não tem pré-requisito. Mas informalmente, os professores, eu estou lecionando essa disciplina com mais 3 professores, a gente espera dos alunos que eles saibam pelo menos a parte de programação. Essa parte é essencial. Não necessariamente precisa ter vindo de uma disciplina base que tem nos próprios cursos, do tipo um pensamento computacional. Não precisa ser necessariamente isso. Por quê? Porque a gente lida com alunos que às vezes são autodidatos, que já estudaram, ou, por exemplo, que vieram do IF, que já pegaram a base de programação de lá. Então, obviamente que esses alunos já têm noção de programação. Então, não é necessariamente ele tem que ter pré-requisito de uma disciplina específica. Não, o cara já sabe programar, já é ótimo. Então, o pré-requisito principal é esse. Outro pré-requisito que eu acho que seria interessante é o cara saber programar em Python. Mas, como eu disse, se o cara souber programar, aprender uma linguagem nova como Python, eu sabia programar em Java. Vindo do IF lá, eu vi Java, a rodo, sei programar em Java. Ok, tem nenhum problema. Aprender a programar em outra linguagem como Python não é tão complicado, não dá tanto trabalho. Essa era uma das minhas perguntas, inclusive, que qual seria a linguagem que você usa na disciplina, Isso. qual seria a biblioteca e tal. A gente pode falar da biblioteca depois, mas bom saber que se usa Python para começar. Porque inteligência artificial envolve Python, não tem para onde correr. Então, aí a gente já faz todos os exercícios, vou mostrar depois aqui alguns, que a gente já faz na linguagem Python. E existem bibliotecas que são úteis para a gente ensinar, que também são em Python. Então, essa questão de biblioteca varia, mas a questão que a gente utiliza, pelo menos eu estou utilizando uma, é especificamente toda em Python já.
Então ajuda muito se o aluno já souber Python, mas não quer dizer que é um pré-requisito forte, do tipo, só dá certo, o aluno só consegue ir para frente se souber programar em Python. Não. Dá para fazer durante a disciplina um cursozinho rápido ali de Python e resolve, que é o que a gente recomenda no início da disciplina. Só, alguém sabe aí programar Python? A galera geralmente levanta na mão, sabe ou não sabe? Sim. A gente já passa logo, então quem não sabe, tá aqui um cursozinho simples, você pode seguir, aprenda a programar rápido. Esse tópico é bom porque outro assunto que seria muito bom se a gente discutisse é, tipo, qual seria a experiência de alguém que entrasse nessa disciplina, assim, ao longo do semestre? Qual seria a experiência desde a primeira aula que você fala, ó, aprenda Python porque a gente vai ensinar com Python e tal? Fora isso, tem alguma coisa que marca bastante, que, tipo, é uma coisa de lei que tem para todos os alunos? Não, além de Python, não. O resto dá para aprender dentro da disciplina mesmo. Porque, como eu disse, se o aluno souber programar, o que a gente passa, programação simples, não tem nada extraordinário. E não é um bicho de sete cabeças como muitos imaginam. Assim, apesar de que os modelos como o ChatGPT são extremamente complexos, mas a base dele não é tão complexa assim. A complexidade dele é o tempo que ele leva para treinar e tudo mais, mas ele em si não é tão complexo. Então as coisas dá para aprender durante a disciplina. A parte de programação é que é uma coisa que não dá pra gente perder tanto tempo ensinando, porque senão a gente não dá tempo da disciplina em si. Então precisa que o aluno realmente busque, se ele não sabe, por fora. Tem como você ensinar duas disciplinas ao mesmo tempo. Não, e é um dos problemas que eu tenho em outra disciplina. Imagina. Sobre Python, como é basicamente o pré-requisito, você diria que o aluno ele precisa ter um domínio de mais ou menos quanto de 1 a 10? Em Python, uns 50% só está suficiente. Sabendo fazer as estruturas básicas de programação, if, else, no caso condicionais, laço de repetição, isso já é suficiente. Se souber fazer isso, souber como dar entrada de dados, saída de dados, está ótimo já. Então você tendo pago, sei lá, introdução a Python, você paga inteligência artificial, sim? Dá tranquilo já. Porque a gente não usa nada tão complexo assim do tipo, eu preciso saber estrutura de dados. Não precisa. Tem uma estrutura de dados que a gente usa no Python, mas aí é mais questão de o aluno dar uma lida, entender como é que funciona para usar, que é a questão do Pandas, que é usar data frames. Estruturas de dados parecidas com uma tabela. Pronto. O mais complexo que talvez o cara fosse usar seria isso. Mas, tirando isso, as outras coisas são muito simples. São coisas que você trabalha com qualquer outra linguagem. Laços, repetição, condicionais, entrada e saída de dados, manipulação de dados simples. Cálculos matemáticos, lógica, que são coisas básicas de qualquer linguagem de programação. Então, como eu disse, você sabendo o básico de programação, aí sim, você me pergunta, e o básico de programação, quanto o cara tem que ter? Uns 80%. O cara tem que saber programar. Programar sim, Python, você não precisa saber a biblioteca completa, mas ter noção dos conceitos iniciais, das estruturas, da sintaxe, essas coisas. Exato. Programação que você precisa realmente, você precisa saber estruturar um programa, abstrair uma ideia. Eu falo, eu quero implementar isso aqui. Se conseguir pensar, para implementar isso, eu tenho que abstrair, tenho que fazer, sei lá, um objeto aqui, fazer um laço ali. Você saber como montar a estrutura de um código, ok. E aí isso é um pouco mais complexo, porque leva um certo tempo para a pessoa aprender realmente a programar. Não é todo mundo que começou a programar hoje e já sou um exímio programador. Não, leva um tempinho para o cara ir se acostumando. Então, realmente, o cara tem que saber programar. Se o cara souber programar, Python ele pega de boa. Não tem nenhuma dificuldade. E você falou também que é uma disciplina mais teórica, né? Então, eu queria saber se, por exemplo, óbvio que tem a parte prática, que você falou que o cara realmente tem que saber programação, ele tem que entender o que as coisas significam para pegar o jeito da coisa. Mas quais são as partes teóricas de inteligência artificial que você meio que vai aprendendo, vai pegando uma noção e vai construindo essa imagem maior, essa perspectiva maior do que realmente é uma inteligência que é artificial dentro da disciplina? Bom, o principal quesito que a gente vê na disciplina é a questão de criação de agentes. O objetivo, o foco da disciplina é que você sabendo como é que um agente funciona, um agente inteligente funciona e como é que ele é criado. E aí envolve várias técnicas, não tem uma técnica só. Eu sou um pouco leigo, então eu não sei exatamente o que significa um agente inteligente. Um agente é um programa de software que ele tem a capacidade de perceber através de sensores, que a gente está falando de programa, então vamos falar dessa forma. Através de sensores ele percebe o ambiente, ele tem alguma lógica interna dele que ele consegue racionalizar o que ele precisa fazer e ele atua de volta no ambiente através de atuadores.
Sensores, aí você pode pegar microfone, câmera, sei lá, sensor de toque, capacitivo, de luz, tudo isso é sensor. E atuador, motor, alto-falante, para ele poder, por exemplo, interagir gerando som. Então, isso são atuadores. Ele devolve ao ambiente alguma forma de atuação. E aí a forma de racionalizar ele, a forma que ele racionaliza o que ele tem que fazer, aí é que tem as várias técnicas para isso. Mas o agente basicamente é isso, a definição dele. Uma caixinha preta que ele tem sensores que ele percebe o ambiente e tem atuadores que ele devolve alguma ação de volta para o ambiente. Então, assim, meio que um input e um output, como você teria em qualquer código comum, só que inteligente. Inteligente. Tem alguma lógica interna que pode ser, por exemplo, em busca de um objetivo. Você define um objetivo para ele, ele vai lá e tenta chegar naquele objetivo. Ou que ele pode racionalizar mesmo, ou seja, ele pensa logicamente em como gerar determinadas soluções para aquele problema que ele está percebendo do ambiente. Ou ele pode aprender com o ambiente e aí ele decide o que ele vai fazer sozinho. Exemplos mais claros disso, por exemplo, dá um exemplo bem simples que é o agente inteligente mais fácil de você visualizar. Aspirador de pó inteligente. O que é um aspirador de pó inteligente? Aqueles círculos que ficam pela sua casa, quando batem numa parede, eles... Só que esse aí é o burro. Esse é o burro. O que bate na parede e sai andando para todo canto é o burro. O inteligente, ele tem um sensor. Os mais avançados é um sensor chamado LiDAR. É um sensor que usa feixe de laser, que ele atira para todas as direções, o laser bate e reflete de volta para ele. E com esse feixe de laser, ele mapeia o ambiente à volta dele, sabendo o que é que tem e o que é que não tem, onde é que ele vai bater, onde é que ele não vai bater. Aí ele não bate. Ele anda, vai até o cantinho da parede, vira e sai aspirando no canto da parede, sem bater na parede. Mas ele vai deslizando para pegar a quina? Ou... Não necessariamente deslizar na quina, porque ele tem geralmente as escovinhas que é maior do que o comprimento do corpo dele. Então ele só precisa passar perto, a escovinha bate no canto da parede. Entendi. Mas ele vai no cantinho da parede ali limpando e ele não precisa ficar batendo nas coisas. Ele vai andando e mapeando. O tempo todo o líder dele está ligado, então o tempo todo ele vai mapeando. Se entrar um obstáculo novo, ele sabe que tem um obstáculo novo. E ele guarda toda essa informação que ele mapeou enquanto ele está andando na memória dele. Tanto que os mais avançados, obviamente, você consegue se conectar com ele pela internet e consegue ver o mapa da sua casa que ele desenhou, quando ele fez a varredura. Então, qual é a parte inteligente dele? Ele sai andando e fazendo a limpeza. O objetivo dele é o quê? Limpar a casa. Então ele sai andando e ele sabe por onde ele passou já. Então ele não fica andando igual os burros que ficam andando milhares de vezes no mesmo local. Não, ele só passa uma vez no local e vai passando nos outros locais até completar a varredura inteira do local, do ambiente. Passou a varredura toda, ele volta para a estação base dele e volta para carregar a bateria dele. Interessante. Então essa é a inteligência. Inteligência é você resolver o problema, mas não só resolver e resolver de uma forma eficiente. Existem vários tipos de agentes. Existe aquele que só resolve sem se importar muito em como resolver. E existe um realmente inteligente que resolve aplicando alguma lógica inteligente no negócio, para não fazer demais. Por quê? Qual é o problema de ficar fazendo besteira, repassando no mesmo local várias vezes? Gasta bateria. Vai ficar passando num lugar que já está limpo, tá só gastando bateria fazendo isso. Então o inteligente ele não faz isso. Ele só passa uma vez, limpa e pronto, vou para outro canto. Interessante. Entendeu? E aí, sensor dele, lidar, atuador dele, o aspirador dele e as escovinhas para ficar limpando o pó. Isso é um agente. Agente inteligente. Legal. Eu também ia perguntar para você meio que já deu um exemplo, mas não sei se você trouxe alguma coisa, um exemplo prático que você mostra para os estudantes durante a aula. Tem esse tipo de coisa? Tem. Uma experiência expositiva? Isso aqui é um dos exercícios que a gente passou em sala de aula. Então, o aluno, a gente passa o exercício assim. Ele não tem a parte heurística, ou seja, a parte de inteligência do carinha. Essa aqui é a técnica inteligente que a gente ensina, que é uma estrela, para ele montar o agente dele inteligente. Aí tem uma função de custo, que se é a estrela ele tem que sanar, e tem uma heurística associada a ela. Ok. E aí, qual é o objetivo? Saindo do ponto A, o bonequinho aqui ele tem que chegar até o ouro dele no final, fazendo o melhor percurso possível. O melhor percurso é o quê? O caminho que ele vai gastar menos passos para fazer. Menos X e menos Y. Isso aqui é um exemplo simples. Aí a gente depois tem um outro segundo mapinha, que é um exemplo mais complexo, que ele tem dois caminhos que teoricamente levam ao mesmo resultado no final, só que aí ele tem que decidir qual dos dois é o melhor. E esse algoritmo que a gente passa, ele justamente busca, é um algoritmo de busca, ele busca qual é a solução de menor custo.
Entendeu? Então, esse aqui foi um exercício de uma das práticas que a gente já passou. Legal. Por isso que é importante ter Python. Porque tudo isso aqui é feito em Python. A gente faz no Colab, que é uma ferramenta do Google, online, você programa, sem precisar ter computador, você programa até pelo celular se quiser. Isso é uma coisa que você, como professor, programa e mostra, ou é mais um negócio de tipo. Não, eu programei todo esse negócio. A única coisa que eu não programei é esse ambiente aqui, que é o gym, ou ginásio, que é esse aqui. É um ambiente feito especificamente para treinamento de agentes inteligentes, ok? Então usa-se justamente a parte de reinforcement learning, ou aprendizagem por reforço. Então aqui a gente cria um agente, aqui já é um agente mais avançado, a gente cria um agente que a gente não ensina nada a ele, a gente dá um ambiente para ele, ó, te vira. O objetivo é esse, te vira. Ele vai aprender sozinho, por tentativa e erro, como chegar ao resultado que a gente pediu, ao objetivo que a gente pediu. Então isso aqui a gente vai usar dessa forma aqui, mais lá na frente. Aqui é uma versão que a gente usou na sala de aula, mais simplificada, para um outro algoritmo. Essa parte de aprendizagem por reforço é lá na frente da disciplina já. Eu já ouvi falar sobre uma parte sobre esse negócio de aprendizado, que é que inteligências artificiais que tem um objetivo, tem um problema para ser resolvido, elas aprendem por revoluções, ou seja, a tentativa e o erro, e aí o desempenho. E aí a próxima revolução, tentativa e erro, se o desempenho for maior, então é mais por esse caminho. Basicamente isso aqui. Entendeu? Isso aqui tem vários exemplos aqui nesse ambiente, incluindo os principais que o pessoal gosta muito, que são jogos antigos de Atari, de videogame Atari. Então aqui tem esse ambiente todo completo, todos os jogos simulados. E a ideia é justamente essa, você bota um agente que ele vai aprender a jogar. Você só diz qual é o objetivo. Eu quero que você faça a maior pontuação possível. Ele vai se virar para decidir, para entender como é que ele manipula o joystick, digamos assim, virtual, para chegar ao objetivo que é a maior pontuação. Então ele vai aprender tentativa e erro. Tenta uma vez, deu certo, opa, por aqui realmente que eu tenho que fazer. Ah, não deu certo, vou tentar outra coisa. E vai tentando. Então deixa simulando aí. E o bom disso é porque justamente quando a gente treina esse tipo de agente por aprendizagem, a gente deixa ele rodando num simulador desses. Por isso que é importante a ideia da simulação, porque a gente deixa ele rodando na simulação e a simulação não precisa levar em consideração o ambiente real. A velocidade que o ambiente real funcionaria esse negócio, na simulação pode funcionar 10, 20, 30 vezes mais rápido. Eu fiquei hipnotizado por esse brincando. robozinho que tá voando aí no chão. Isso aqui é uma simulação do Land Rover. É basicamente um robozinho não, uma navezinha que tá pousando na Lua. E ele tenta pousar reto. Aqui é uma só demonstração que ele tá loucamente aí, não tem inteligência aqui, tá só na louca tentando fazer alguma coisa, mas só para demonstrar como é que funciona o ambiente. Mas tem horas que, né, como eu tava olhando pro tempo, de vez em quando ele meio que acerta. Então assim, tem como você treinar o agente para ele fazer esse bichinho pousar certinho. E isso aqui você tem como aumentar a dificuldade. Tem um joguinho, até jogo mesmo de verdade, que a brincadeira é essa. E qual é o aumento de dificuldade? É justamente você levar em consideração gasto de combustível, por exemplo. Quais são os maiores obstáculos que são enfrentados pelos estudantes da disciplina? Rapaz, até agora, como a disciplina, eu disse, né, disciplina nova e tudo mais, a gente está começando agora a nova fase da disciplina, a maior dificuldade que eu estou tendo, pelo menos com meus alunos da minha turma, é essa questão da programação, realmente. Quando a gente passou os exercícios, os alunos tiveram um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque justamente não estavam muito familiarizados com esse ambiente de programação, então alguns tiveram dificuldade. A outra é a questão da quantidade de assunto, que realmente é grande. Então, alguns alunos reclamaram que, caramba, tem muito assunto. Mas é que tá. A questão é que a gente passa muito assunto é porque a gente tem que passar por tudo. E muitos desses assuntos, eles são meio que uma base para o que vem depois. A gente às vezes vê um algoritmo que a gente vê como ele funciona para que a gente tenha uma base para entender o próximo algoritmo que é melhor. Às vezes o algoritmo que a gente apresenta não serve para muita coisa. Por quê? Porque ele é ruim, ele foi feito inicialmente para resolver um problema, só que só resolvia aquele problema, não resolve tudo. E aí se torna um algoritmo ruim. Só que ele serviu como base para justamente desenvolver algoritmos melhores para que resolvem problemas mais difíceis. Então os alunos às vezes questionam, professor, por que a gente está vendo isso? Isso aí não é tão bom. Logo em seguida você fala um algoritmo melhor. Fiz porque justamente isso aqui foi uma base. Surgiu ele serve como base para que você tenha ideia de como é que funciona o próximo. E serve também como base para que no futuro, se você quiser implementar uma versão diferente, você tenha ideia de, aquilo ali funciona, eu vou fazer baseado naquilo ali. Então é como se você estivesse ensinando Assembly para ele depois aprender outra linguagem de programação mais complexa. Você ensina Assembly para ele olhar assim, caramba, é assim que faz o negócio, mas tem como fazer melhor? Sim. Tem como fazer melhor. E aí o cara vai querer a primeira abstração em cima do Assembly. Olha, se você parar para pensar, o Assembly que vocês já conhecem, que muitos já ouviram falar,
já é uma abstração da linguagem básica, que é o binário mesmo. As primeiras formas de programar não eram em assembly, era em binário mesmo. O cara ia lá e programava chavinha por chavinha, 1, 0, 1, 0. Depois os caras, não, vamos fazer uma abstração melhor disso aqui, porque isso aqui é muito chato. Aí o cara foi e criou o assembly, que já é uma abstraçãozinha que você tem os mnemônicos que já ajuda você a saber o que é que você está Será fazendo. que demoraria para escrever uma inteligência artificial com 1 e 0? Muito. Muito, não tem nem condição. Tá, ainda no tópico dos obstáculos, você tem alguma dica para os alunos que têm tipo, dificuldade com essas coisas? Cara, como eu disse, a dica maior é estudar por fora a parte de programação. Se você tem dificuldade nisso, estuda mesmo por fora antes. Eu mesmo, por exemplo, quando entrei na faculdade, eu entrei no segundo semestre. No primeiro semestre, eu passei 6 meses estudando programação. Por quê? Tinha um amigo meu que tinha entrado no primeiro semestre, eu perguntei a ele, ei bicho, qual é a linguagem que estão estudando? O cara foi e disse, é C. Eu, massa. Cheguei em casa, procurei um curso de C na internet, achei um cursinho de blog, não era nem curso de empresa, nada do tipo, era um blogzinho, mas tinha um curso bem completo, falando de toda a base e chegava até ponteiro. Eu fiz todo o curso em 6 meses, pronto. Ponteiro foi a parte que eu não entendi, pelo curso. Eu, calma, não entra na minha cabeça de AB ponteiro. E aí, tive que aprender quando eu cheguei aqui dentro. Eu também ainda não sei direito o que é ponteiro. Eu já tentei. Eu aprendi e uso muito, bastante. Mas é que tá, eu aprendi quando cheguei aqui dentro, entendeu? Mas serviu isso, esse cursinho, porque justamente quando eu cheguei aqui, eu não tive tanta dificuldade. Os professores eram no aula, falavam for, eu, beleza, já sei o que é for. Aí agora eu quero que você faça isso aqui. Essa era a parte que faltava. A parte de pensamento computacional, de entender como é que funcionava um programa, essa parte eu fui aprendendo melhor aqui dentro. Por quê? Porque aqui dentro foram me dando muitos exemplos, dos quais no site não tinha. O site era coisa boba, faz uma calculadora, faz um caixa, coisa boba. Quando chegou aqui dentro, não, aí começou a pegar problema extremamente difícil, principalmente numa parte de algoritmo de estrutura de dados, que aí a professora aloprava, que chegou logo a parte de árvore binária, fazer busca, descida, subida, aí eu, agora eu comecei a pegar algoritmo complicado. Mas até aí tava de boa, foi tranquilo. E isso eu aprendi antes de chegar aqui dentro, entendeu? Então assim, se o aluno tem dificuldade, eu sempre digo isso, procura por fora, cara. Porque assim, as disciplinas, elas têm foco, vai dar aquele assunto que ela tem, e se você tem dificuldade em outra coisa que não faz parte da disciplina, aí tu vai ter que se virar pra pegar por fora. Porque a disciplina, o professor não vai chegar e dizer, não, vem cá, vamos ver tudo isso aqui de novo. Não, pô, porque senão vai ser 2 disciplinas em uma. Então não dá, entendeu? E sobre avaliação, isso eu nem precisava perguntar, mas eu tô curioso. Como é a avaliação? Você, tipo, quais são as atividades que você passa? O que vale nota, o que não vale? Bom, a gente entrou em acordo, os professores, né, não sou só eu, que as avaliações de vão ser teóricas e práticas. Teórica porque a gente tem muita coisa teórica, e o aluno realmente precisa saber a base, e prática nessas atividades que a gente passa. Elas são atividades que não são só para praticar, mas também são avaliativas. Então a gente passa, o aluno tem um tempo para entregar, ele entrega, a gente avalia e dá uma nota. Aí o peso das notas aí vai depender de como está a turma. Eu, pelo menos, aí eu faço assim, não sei como meus colegas estão fazendo, mas os pesos eu manipulo eles baseado em como está o rendimento da turma. Se a nota teórica foi muito ruim, aí eu manipulo o peso para melhorar um pouco mais a parte prática, que foi melhor. Sei. Entendeu? Mas a ideia é sempre ter 2 avaliações, sempre uma teórica e prática. Ok. Você diria que para a introdução à inteligência artificial, esse é realmente, tipo... O que você prioriza? Eu acho que essa é a minha pergunta. Você prioriza primeiro a parte teórica ou você tenta dar um senso prático da coisa para você poder entender a parte teórica? As 2 coisas, realmente. Por quê? Só falar teoria, os alunos não conseguem entender realmente o que é aquela teoria, onde é que aquela teoria se aplica. Então, normalmente, os exemplos que a gente dá em sala de aula, a gente dá um exemplo prático daquilo, de como é que aquilo poderia ser utilizado. O livro de base que a gente utiliza também tem vários exemplos práticos. Por quê? Porque, justamente, às vezes a teoria, se só explicar o algoritmo, mostrar o pseudocódigo do algoritmo, não traz à luz ao aluno do é assim que funciona. Não, mas a gente mostra um exemplo prático, a gente vai dar um exemplo... Eu, na minha aula, dou vários exemplos, tento puxar várias coisas. Isso aqui também funciona dessa forma, ou disso aqui também funciona. Porque justamente para o aluno ter uma visualização de, tá, então o algoritmo funciona dessa forma nesse ambiente. Então é assim que funciona. Então eu tento dar as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, na questão teórica-prática, 50-50, mais ou menos. Eu gostaria de ter mais prática, mas como tem muita teoria por enquanto, ainda tá, eu diria, 70-30. 70-30, tá. Teoria e prática. Teoria prática, ok. E eu acho que essa é uma das últimas que eu vou ser obrigado a perguntar, mas ainda vou perguntar outras.
que é, qual é o diferencial que essa disciplina traz para quem cursa TI, por exemplo? Bom, a disciplina, como eu disse, é introdutória. Ela serve justamente para que você tenha noção do que é esse ambiente de inteligência artificial, ok? E aí ela serve para todas as áreas, para todos os cursos, justamente porque ela dá essa noção inicial. Daí você escolhe o que você vai seguir seu caminho. Na universidade, o bom da universidade é justamente isso, você escolhe seu caminho, o que é que você quer dar prioridade aqui dentro. Então, como eu disse, depois no BIA, depois dessa disciplina, tem várias outras disciplinas que se aprofundam na parte de inteligência artificial. Você vai ver aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, vai ver aprendizado por reforço, vai ver linguagem natural, vai ver justamente a disciplina de visão computacional. São todas disciplinas que se aprofundam e muito nos assuntos dados nessa introdução. Entendeu? Ah, professor, mas eu não quero seguir essa área. Ok, mas pelo menos você teve a introdução de inteligência artificial. Você tem noção do que é inteligência artificial e não vai ficar achando que é uma magia do tipo, eu chego aqui, digito no ChatGPT uma coisa e magicamente ele me dá uma resposta. Não. Sim. Você vai começar a entender do porquê que ele lhe dá a resposta e como é que ele está dando a resposta. E tem uma ideia vaga, porque, como eu disse, tem muita coisa ali por trás, mas tem uma ideia vaga de como ele faz aquilo, como ele faz a magia dele. Isso que você falou agora eu achei muito interessante, porque é uma disciplina que é importante, faz diferença, mas faz mais diferença se você for seguir pelo rumo que a inteligência artificial tem. E aí eu queria que você respondesse sem responder como se você fosse o professor da disciplina, mas como o cara que sabe o que é inteligência artificial e está inserido no mercado de trabalho e tudo mais. Qual você acha que é a relevância, assim, e também qual é a parte do mercado que vai ser meio que posta na sombra, assim, pela inteligência artificial? Assim, qual é a grandeza que ela vai tomar sobre as outras partes que envolvem programação, não sei o que, blá blá blá. Tá, vamos lá. Inteligência artificial hoje em dia é o carro-chefe de tudo. Todo mundo está tentando usar inteligência em tudo que é lugar, até de maneiras indevidas. Okay? Maneiras, assim, lugares que não deveriam usar e a galera está enfiando a inteligência artificial sem necessidade. Mas por quê? Porque o boom, a quantidade de coisas que a inteligência artificial trouxe, de possibilidades, faz com que o povo pense, eu posso usar isso, posso usar isso aqui, posso usar aquilo ali. Então, hoje em dia tem muita coisa que está usando inteligência artificial. E ainda vai surgir mais, pode ter certeza. Quem você acha que está seguro, por exemplo? Rapaz, isso é bem complicado. Porque padres devem estar seguros. Por enquanto. É porque justamente você está falando de uma coisa que tem a capacidade de aprender tudo que você ensinar a ela. Então, se você pegar um agente inteligente e ensinar a missa completa a ele, ele sabe rezar a missa. Mas assim, não, mas falando sério, a questão justamente hoje em dia, todas as profissões, em teoria, têm a possibilidade de utilizar IA. Quase todas as profissões. Obviamente tem aquelas que não têm capacidade, mas não de usar, estou falando toda profissão tem capacidade de usar, não é no sentido de substituir. Do tipo, não, dá para usar inteligência artificial nessa profissão aqui. Vamos tirar o profissional humano e botar ela. Não é isso que eu estou querendo dizer. Toda profissão, pode utilizar a inteligência artificial como um auxiliador. Como alguém que vai lá e vai aprimorar seus conhecimentos humanos para que você possa fazer sua função melhor. Existem, obviamente, profissões em que a IA realmente pode substituir completamente uma dada tarefa naquela profissão, mas não completamente. E existem algumas aí, realmente, aí eu não tenho para onde correr, tem algumas profissões que realmente podem ser substituídas completamente. Por quê? Por exemplo, assim, não querendo, diminuir profissões, mas ao mesmo tempo querendo saber quais são as profissões que estão em perigo. Sei lá, um editor de texto. O cara que vai lá e verifica, corrige seu texto, vê se seu texto está correto, se tem alguma falha, se, sei lá, você cometeu algum erro de gramática. A IA pode fazer isso para você tranquilamente. Você não precisa de um ser humano para fazer isso. 100%? Não. Aí é que está a coisa. E a falha. Tanto é que no ChatGPT tem uma frasinha embaixo bem grandona que é, tome cuidado que pode estar errado. E a falha. Uma coisa que eu achava que a nunca falhava, que era na escrita de texto, um dia eu escrevendo, eles enfiam uma palavra nada a ver no meio do texto. Errada a palavra. A grafia estava errada. E eu olhei assim, caramba, o ChatGPT errou uma palavra. Legal. Já descobri uma coisa que eu achava improvável. Mas agora ele errava mais palavras um ano atrás e vai errar menos. Esse é o problema.
Ela errava mais atrás e daqui a um ano vai errar menos. Daqui a 10 anos talvez não erre mais nada. Entendeu? Ela tende a sempre aprimorar. Cada vez mais ela vai aprimorando. Há alguns anos atrás, fazer imagem, ela errava muito. Hoje em dia, você consegue ter filmes feitos todo com IA. Saiu agora, recentemente, um anime inteiro feito completamente por IA. Do início ao fim, não teve uma humana nenhuma no desenho. Entendeu? E só vai tender a melhorar. Só vai tender a melhorar isso. Só vai tender cada vez mais ela se aprimorar, cada vez mais ela errar menos nos desenhos. E quanto mais isso acontecer, mais ela vai ser adotada. Quanto mais ela for adotada, mais ela vai aprender e menos ela vai errar. Então a tendência é sempre assim, quanto mais você usa, melhor ela vai ficando. Então, assim, sem querer generalizar, mas ao mesmo tempo generalizando. Daqui a 10 anos, 15, 20 anos, você acha que inteligência artificial vai estar meio que fazendo a maior parte do trabalho que a gente tem feito? Trabalhos chatos, massivos, repetitivos, com certeza. Trabalhos de epifania humana, que um cara tem uma ideia poderosa, não, nem a pau. Aí ela é uma ferramenta, ela só sabe fazer aquilo que ela foi ensinada. Então a parte criativa do ser humano, que nós temos, isso ela não consegue ser, de jeito nenhum. Ela pode até ajudar, às vezes você está sem ideia, porque todo ser humano tem também limitações, então de vez em quando a gente dá um estalo, a gente fica, eita, não sei o que eu faço mais da vida. Você está estagnado, você pode pedir a ela, me dá ideias aí. Ela vai pegar tudo que ela já leu na internet, tudo que ela já aprendeu e vai lhe dar. Ó, você tem ideia para fazer isso, só que ela vai dar só aquilo que ela já conhece. Ela não cria, não. E aí, justamente, você vendo todas as possibilidades de coisas que os seres humanos já fez, você pode, opa, não foi feito isso ainda, eu vou tentar fazer. E aí você tem criatividade. Então, IA, ela não é criativa. Ela repete apenas aquilo que ela aprendeu. Então, é por isso que eu estou dizendo, dá para se utilizar de IA em todas as profissões, porque ela pode ajudar você em várias áreas, várias coisas. Mas substituir o ser humano completamente, só em algumas coisas que são repetitivas, que aí é uma coisa que ela faz infinitamente melhor. Entendeu? Escrever um texto, eu vou e digo o tópico, eu quero um texto sobre isso aqui, abordando esse tópico. Mas talvez ela não saiba escrever um texto que tem apelo emocional. Talvez não. Talvez sim. Por quê? Talvez sim. Porque ela leu zilhões de textos que têm apelo emocional. Então ela pode ter aprendido do tipo, isso aqui é um texto de apelo emocional, então eu vou tentar escrever alguma coisa parecida com isso. Talvez saia. Entendeu? A questão é que ela não pode ser criativa, ela não vai criar uma história extremamente criativa, ela vai copiar coisas que ela já viu. Sim, pode ter apelo emocional, mas você acha que não pode ser, por exemplo, um clássico? Ela nunca vai escrever um... Não, aí como eu estou dizendo, a criatividade humana vai ser sempre não. É superior. Eu não vou dar uma de futurologia aqui, não dizer que vai ser sempre não, porque realmente eu não tenho ideia de o que pode criar no futuro. A gente ainda não criou uma IA consciente, que é o povo chama de IA generalista hoje, a IA geral. Aqui a gente tem não criou potencial para substituir completamente o humano. Não, a gente não criou e acho difícil, acho que está longe ainda. Eu tenho a minha própria opinião, que é do tipo, eu acho que vai existir e vai ser por acidente. A gente não vai criar porque a gente sabe o que está fazendo, e sim porque ela vai surgir do nada. Então, a sua opinião, Eu acho que como professor de inteligência artificial, é que vai existir um dia uma que vai ter consciência por acidente? Sim, eu acredito sim. Porque assim, a gente não sabe nem como é que a gente mesmo, os seres humanos, temos consciência. Como é que a gente vai criar consciência numa coisa? Entendeu? A gente não sabe. Você sabe como é que você é consciente? Você sabe onde é que vem sua consciência? Nenhum ser humano sabe. Então como é que a gente vai replicar isso na máquina se a gente mesmo não sabe como surge a nossa? Entendeu? É difícil você fazer uma coisa que você não sabe como é. A gente pode ser uma inteligência artificial. Aí já é viagem de alguns doidos aí dizendo isso. Mas enfim, entendeu? Então assim, eu acho que se a gente criar consciência algum dia, e a criar consciência vai ser por acidente. Tipo, ela vai criar e a gente vai continuar sem saber de onde é que veio, porque a gente já não sabe de onde vem a nossa. Okay. Entendeu? Essa provavelmente é uma delas, mas eu também queria saber outras perguntas que são frequentes. Tipo, você é professor de inteligência artificial, eu quero saber isso. E aí a pessoa te pergunta. Pra mim, geralmente quando alguém sabe que eu sou professor de inteligência artificial, são pessoas que são realmente leigas, e aí a maioria das vezes eu pergunto, como é que nada daquilo ali funciona? Ou, por exemplo, como é que o ChatGPT responde daquele jeito? Já me perguntaram isso, aí eu fico, Rapaz, é uma longa história. Quer sentar pra conversar ou quer a resposta curta? Geralmente é assim, ou eu dou uma resposta muito simplória do tipo, é um algoritmo que aprende um monte de palavras e escolhe de forma otimizada quais são as palavras que se encaixam depois da outra.
Uma resposta simples, bem longe da verdade do que é, mas é a maneira mais simples de explicar. Mas as pessoas, mas como é que ela parece tão real? Aí que começa a complicar a coisa pra mim. Que aí começa a ter que explicar mais e mais coisas. Quando a pessoa tem tempo, aí eu sento com a pessoa, eu vou explicar, olha, inteligência é assim, não sei o que, vou explicando passo a passo de como é que é a inteligência para chegar no ChatGPT. Aí eu demoro um tempão, 1 hora, 2 horas explicando isso. Mas as respostas simples, normalmente eu tento responder da maneira mais leiga possível. Porque realmente seria meio cansativo se toda vez que alguém perguntasse você tivesse que dar a explicação completa. E eu já ouvi muitas vezes essa pergunta. Na maioria das vezes a pessoa me pergunta a mesma coisa. Rapaz, como é que o ChatGPT explica daquele jeito? Aí eu, eita, tá. Entendeu? Então, Pergunta ao ChatGPT. rapaz, o pior é isso, é porque o ChatGPT o pessoal não sabe como perguntar. É uma outra coisa também, que o pessoal não sabe às vezes como usar o ChatGPT, não sabe usar prompt. Então a pessoa pergunta como é que você funciona, a pessoa pergunta dessa forma, o ChatGPT vai responder da maneira mais alto nível. Eu funciono com o modelo não sei de que, que o cara vai ler e faz, eu não entendi nada. Se você aprende com jeitinho, digamos assim, você diz, como é que o ChatGPT funciona? Explica como se fosse para um leigo que não entende nada de IA, nunca viu nada de IA, não sabe programar, é zero desse mundo de tecnologia. Explique. Ela vai lhe dar uma resposta bem mais interessante. Uma resposta que talvez você, como leigo, não consiga entender melhor. Então tem que saber usar a ferramenta. Ela é uma ferramenta, tem que saber usar. Se não souber usar... Era isso que eu ia falar agora, tipo... Você pode usar um martelo de um jeito muito ruim ou de um jeito muito bom. E o jeito de você usar a inteligência artificial mais eficiente é você botando prompt que seja mais detalhado, que tenha mais a ver com o que você quer e tal, tudo mais. Então, por exemplo, se eu estou numa profissão que não tem nada a ver com programação, só que lá na minha empresa eles estão introduzindo a inteligência artificial como uma ferramenta obrigatória. Todo mundo tem que usar porque vai aumentar a eficiência do time, o lucro, não sei o que, blá blá. Daí você acha que vão ter, sei lá, cursos intraempresariais para você aprender a utilizar os prompts? Muito provavelmente. Por quê? Porque é uma ferramenta. Como toda ferramenta, tem que ter um curso para ensinar, senão o cara não sabe usar direito. Então sim, vai existir aulas, cursinhos internos de como usar a ferramenta, de como obter. Já tem, na verdade. Eu tô falando uma coisa, mas é porque você falou interno à empresa, mas já existe cursos para usar ChatGPT, cursos para ensinar a utilizar prompt, criar o melhor prompt para obter os melhores resultados. Já tem curso. Você pode procurar. Eu, de vez em quando, sou bombardeado por vídeo propaganda desses cursos. Então, estou passando na minha timeline ou no Insta, ou no Facebook, ou qualquer outro lugar, e passa vídeos assim, vê isso aqui, aí mostra a imagem de uma coisa bem legal, assim, uma imagem criada por IA, ou um código sendo feito bem rápido, ele fez, sabe como é que eu fiz isso? Fiz isso usando ChatGPT, ou qualquer outra IA. Quer fazer isso também? Vem fazer meu curso, eu vou ensinar você a criar prompts inteligentes, não sei o que. Começa a falar. Justamente, o foco do curso dele é ensinar a usar prompts corretamente. Já tem. Então, numa empresa, se a empresa botar o foco do tipo, sei lá, a gente vai todo mundo usar um IA para seja lá o que lá dentro da empresa, vai ter um curso para isso. Então, vamos ter um cursinho aqui, você se aperfeiçoar para poder usar essa ferramenta. Então é uma coisa que tem muitos ângulos, né? Você tem o ChatGPT e você pode criar um curso para ensinar como usar. Você pode usar para fazer outra tarefa, você pode designar para os seus trabalhadores para fazer tarefas diversas, mais rápido. Tem curso já na internet ensinando a criar seu próprio modelo. Como assim? Não é que você cria do zero como a gente está ensinando na disciplina, não. É que a própria empresa, por exemplo, a OpenAI, ela investe na ideia de você criar seus próprios modelos. A partir do modelo base dela, a partir do modelo base do ChatGPT, ela dá para você ensinar ele o que você quer que ela faça. Aí aquele modelo ele fica especialista numa área que você ensinou. Então tem modelo, por exemplo, foi apresentado recentemente um modelo para psicologia, especificamente da área de ABA, que é uma das técnicas de psicologia para ser utilizada. O cara criou um IA, estilo ChatGPT, que trabalha só com ABA. Como é que ele criou esse modelo? Enfiou conteúdo e mais conteúdo dentro desse modelo, especificamente sobre ABA. Então o modelo é especializado em ABA. Qualquer psicólogo da área de ABA pode ir lá e fazer perguntas a ele responde sobre o que ele sabe sobre ABA. Eu já ouvi falar sobre isso e a minha questão é só sobre a nomenclatura. Tem o que você chama de inteligência artificial horizontal e inteligência artificial vertical. A horizontal, ela é, por exemplo, o ChatGPT,
que sabe meio que de tudo, só que não é especializado. E a vertical seria a que se especializa em um assunto só, mas é meio que burra em todos os outros. Pois é, a gente tem os sistemas especialistas e os generalistas. Okay? E o generalista é aquele que tende a saber o mais abrangente, de forma mais abrangente. O especialista é que só é focado em uma coisa. Mesmo na IA, quando a gente cria um modelo de IA para resolver um problema, a gente sempre tenta fazer ele ser generalista. Em que sentido? É que ele saiba de todos os dados que a gente apresentou a ele, ele aprenda um pouco de tudo. Ok? E aí, esse pouco de tudo é até um certo ponto. A gente vai ensinando ele, como, por exemplo, o que eu estou falando é especificamente da aprendizagem supervisionada. A gente vai ensinando ele até um certo ponto. Depois desse ponto a gente para, porque senão ele pode se tornar especialista. Ele só sabe trabalhar com aqueles dados que a gente ensinou. Sei. Entendeu? Então ele se embola também. Aí nesse caso que você está falando, é mais a ideia de IA como um modelo tipo ChatGPT. Se você ensinar um monte de coisa, ela vai ficar mais generalista, ela vai saber mais. Ela pode não estar muito aprofundada em um tema. Por quê? Porque ela não foi ensinada tanto. Mas se você ensinar ela mais, ela vai ficar um modelo mais pesado, mas ela pode se aprofundar em todos os temas. Entendi. Só que ela vai ficando cada vez mais pesada em tudo. Okay? Esse caso que eu falei do ABA, o pessoal fez a IA com todo o conhecimento que ela já tem de como escrever texto, de como entender texto, de como separar em nichos os assuntos que ele está pegando, entender contexto, tudo isso que o ChatGPT já tem, só que aí você vai começar a alimentar ele só com dados específicos de uma área. Aí ela vai ficar especialista naquela área. Ela vai saber muito daquela área. Não quer dizer que ela não possa saber um pouco de outras, mas quer dizer que ela vai ficar muito boa naquilo. E é isso que tem alguns cursos na internet vendendo. Crie seu próprio modelo. Faça um modelo que vai atender a sua necessidade. É justamente com essa ideia de como você pegar um modelo base, que é mais generalista, e focar ele para uma área específica. Aí no final você vai ter um modelo específico para sua área. Tem um bocado de modelo já. Você entra na OpenAI e você vai ver lá que tem um bocado lá de modelo para várias coisas diferentes. Por quê? Porque pessoas pagam, tem a conta paga, né? Porque para criar modelo você tem que pagar. Então você tem a conta paga, o cara foi e disse, eu quero um modelo para tal área. Aí começa a criar o modelo dele lá, vai só ensinando coisas específicas daquela área e fica especialista naquela área. E os softwares antigos, tipo, sei lá, o Adobe, o Photoshop, eles estão integrando a inteligência artificial dentro do próprio software, porque senão eles vão ser deixados para trás por um novo que já tem ela especializada e fazendo tudo que você precisa. Sim. O Adobe, por exemplo, já inseriu faz tempo a IA dentro do software dele, dentro do Acrobat Reader, que é o leitor de PDF. E o que a IA dele faz? A IA dele consegue resumir. Então, você abre um PDF. Aí já aparece um caixinho embaixo. Deseja resumir? Já pergunta logo, já pergunta assim. Você diz, quero. Ele faz um resumo do texto, ele devolve o texto resumido já. Prontinho, só pra você ler. Você pode, dividir em tópicos. Ele vai botar só os tópicos do que o seu texto todo tem. Pesquisa pra mim, ou faz uma tira aí, tira um tópico específico e pesquisa mais alguma coisa a mais sobre ele para implementar. Ele vai e faz isso. É uma IA integrada da ferramenta, entendeu? Todo mundo, como eu disse, todo mundo está usando IA de várias formas diferentes. Útil sempre? Nem sempre, mas estão tentando. A Microsoft mesmo criou o Copilot, que a IA dela já está integrada com o Windows e ela está tentando fazer a integração mais ainda. Como assim? Ela está tentando fazer agora com que a IA possa, por exemplo, abrir aplicativos e manipular aplicativos diretamente. Então, eu dou o comando de voz, por exemplo, para ela e ela vai fazer as coisas para mim. Por isso que eu estou dizendo, onde é que a IA vai substituir o ser humano? Em coisas repetitivas e chatas que o ser humano tinha que fazer antes, agora não vai ter que fazer. O Google já integrou no Gmail. Então você já consegue, por exemplo, pedir para ele escrever um e-mail para você. Você só um comando para ele, ei, ok Google, escreve e-mail para fulaninho com esse texto aqui. Ele fala para ela escreve para você e manda. Eu acho que vai ser mais efetivo, sim. Esse é o propósito da coisa, mas ao mesmo tempo pode ser que não seja bom para, você vai começar a ter uma vida, um cotidiano que é automatizado. Você vai escrever um e-mail e ela vai escrever para você, você vai, sei lá, qualquer trabalho que seja comum que você tenha, ele vai ser substituído, ou seja, a sua rotina vai ter esse corte e ela vai se tornar cada vez mais mastigada para você. Então, a gente mesmo que tem toda essa energia, que foi criado com toda essa energia, com toda essa percepção, vai ter ela meio que lentamente degradada pelo avanço tecnológico da inteligência artificial. Tem um perigo sim. O perigo, pelo menos assim, que eu vejo é a questão justamente do cara ficar acomodado. O ser humano ficar acomodado.
Do tipo não querer mais fazer nada e do tipo só botar pra IA fazer. Já acontece algumas vezes isso, eu já tenho problemas com alunos fazendo isso. Do tipo, eu passo um código para o aluno fazer e o aluno vai, em vez de fazer o código, eu pego a chamada da questão, bota no ChatGPT e pede para o ChatGPT gerar. Pega o código dele de volta e joga de volta na questão. O que é que ela aprendeu com isso? Nada. Aprendeu um Ctrl-C, Ctrl-V. Grande aprendimento. Eu nunca fiz isso. Então, assim, a questão é justamente esse o problema. É o ser humano acabar ficando acomodado. Eu torço para que não chegue nesse nível. Por quê? Porque, justamente, a ideia da IA é tornar a vida do ser humano melhor, mas não do tipo tornar o ser humano burro. Porque ao você não praticar, você não fazer as coisas, você está diminuindo a sua própria capacidade. Então, eu espero que os seres humanos saibam utilizar a ferramenta. Como toda qualquer outra ferramenta, tipo, os carros surgiram, a gente parou de andar a pé. Só anda de carro. Tem gente que é assim, só sabe andar de carro. Vai para mercadinho na esquina, aí pega o carro, sai da... É uma ferramenta poderosa, mas agora a inteligência artificial é mais poderosa ainda, né? Então... E para finalizar, porque a gente está ficando sem tempo, última pergunta. Qual foi a sua trajetória até chegar aqui, professor de inteligência artificial? E qual foi o motivo que te fez se interessar pelo assunto? Cara, minha trajetória, eu me deparei com inteligência artificial pela primeira vez na disciplina do meu curso. Eu sou formado em engenharia de computação, aqui pelo DCA. E aí a gente tem mais ou menos a metade do curso a disciplina de IA, de inteligência artificial. É inteligência artificial mesmo, não é introdução. Mas aí é basicamente a introdução. E aí o professor da gente, ele deu várias técnicas de inteligência artificial, a gente viu redes neurais, a gente viu a estrela que eu mostrei aqui para você. E aí foi o primeiro contato. Só que em paralelo com esse primeiro contato com a disciplina, eu entrei numa bolsa de iniciação científica. E nessa bolsa de iniciação científica, eu trabalhei também com IA. Porque a ideia do projeto que eu trabalhava era criar um sensor de software. Então a exposição continuada meio que foi te fisgando pra dentro. Essa ideia de sensor de software é justamente pegar um IA e fazer ela aprender como é que um sensor funciona e simular o sensor, a partir de outras variáveis. Então daí, meu amigo, pra frente foi só IA direto. Então toda a minha iniciação científica foi com IA. Aí eu paguei outras disciplinas, por causa desse sabimento eu fui pagar outras disciplinas da área. No mestrado eu continuei nessa área, então continuei na pesquisa, só mudei um pouquinho o foco, mas continuei com essa ideia. E eu evoluí para a questão na pesquisa mesmo, na iniciação científica, a ideia é que a gente pegava IA, não era só desenvolver IA, era IA embarcada. Era a gente pegar um modelo de IA e colocar lá dentro de um instrumento industrial. Okay? Então eu já comecei a trabalhar com outra parte que também é minha paixão, que é a parte de hardware. E aí eu comecei a trabalhar com IA e hardware ao mesmo tempo. Isso me levou ao que eu sou hoje. Estou aqui na universidade agora como professor da área de inteligência artificial, mas também da área de IoT, que é a internet das coisas. Uhum. E aí eu mesclo as duas. A minha área que eu trabalho justamente é embarcando inteligência artificial dentro do dispositivo de IoT, de internet das coisas. Que é esses carinhas aqui que eu tenho na mesa aqui, por exemplo. Então, esse cara aqui, por exemplo, está rodando um modelo de sistema de tanque. Está rodando uma IA que simula um sistema de tanque. Você consegue ver ele do seu celular, você consegue ver ele do computador. Legal. Então tem um modelinho aqui rodando. Deixa eu ver se eu abro aqui rapidão para você ver. Aqui, ó. Esse cara aqui é uma IA que eu treinei. Consegue ver? Isso aqui foi um IA de um projeto de iniciação científica que eu fiz com alunos que estão sobre minha coorientação. Eu e meu ex-orientador, a gente orienta o trabalho deles. E aí foi criado um modelinho que é o quê? É um IA que ela aprendeu como o sistema de tanque real funciona, um sistema de tanque de água. A gente tem lá no laboratório o sistema de tanque real, um tanque físico. A gente botou a IA para capturar os dados dele e aprender como é que ele funcionava. Depois que ela aprendeu, ela simula perfeitamente como é que o modelo de tanque lá funciona. E aí aqui no caso ela está rodando o modelo, só que aí, como eu disse, as minhas atividades é justamente trabalhando com IoT. Então não é tá rodando só um modelo. Se fosse só rodar um modelo era simples. Ele está rodando aqui dentro desse carinha. Então esse carinha aqui está gerando Wi-Fi. Eu estou conectado ao Wi-Fi via ele, então estou sem fio. Pode mostrar para o pessoal. Esse cara aqui é o carinha. É um ESP32, é um microcontrolador. Então dentro dele está rodando o modelo de IA e ele está gerando os níveis, a variação de níveis que eu estou vendo aqui. Eu botei para rodar gerando níveis aleatórios, então boto tensões diferentes, ele só faz subir e descer o nível do tanque de tempos em tempos. Entendeu? Isso é um modelo de IA que está rodando.
Então, é um modelo que aprendeu como é que o sistema de TEM funciona e replica o funcionamento dele. Então, isso aqui é um cara... Eu comprei esse cara aqui para usar na minha disciplina de Tine também. E a minha ideia, eu comprei ele justamente também para utilizar com IA, com inteligência artificial. Ele é o mesmo controlador, só que a versão mais avançada dele. Ele tem câmera, microfone e alto-falante. As 3 coisas. Então é o tipo de coisa que mostrando em sala de aula faz você realmente perceber que, tipo, esse aparelho pequeno, que tem 3 tipos de sensores, é já uma inteligência artificial. Tipo, Pode ser usado em inteligência artificial. Sim. Entendeu? Então, assim, eu comprei com a ideia de quê? De os alunos... Teve alguns alunos que na hora que eu comecei a disciplina, os alunos, a primeira pergunta na outra disciplina foi justamente isso. Professor, a gente vai fazer algum modelo com reconhecimento de facial? Eu fiz, cara, até adoraria, mas eu não tenho um dispositivo para isso. A menina, poxa, não sei o que. Eu fiz, olha, o que eu tenho não dá para fazer. Dá para capturar a imagem, mas não dá para fazer o modelo rodar dentro, que é o foco da disciplina. Mas aí, justamente, é um modelo de IA. É um modelo que, a partir de fotos, de imagens, de pessoas, o modelo de inteligência artificial ele vai capturar a face e dizer se a pessoa é ou não é uma pessoa. Deu um reconhecimento facial. Já tem modelos prontos já. Esse carinha aqui já vem com o modelo pronto. Que ele detecta a face, ele bota um quadrado amarelo em volta da sua cara, ou ele detecta realmente, ele faz reconhecimento facial, que aí você treina dizendo, olha, essa pessoa que você tem que reconhecer e autorizar se for ou não ela. Aí ele aprende, baseado em fotos, a reconhecer você. Então, eu comprei justamente pensando nisso, para usar na disciplina. Vou mostrar isso para os meus alunos em introdução? Vou. Por quê? É uma aplicação. Só, olha, lembra aquilo que a gente está fazendo? Só como eu disse, a gente está ainda na metade da disciplina, ainda não chegou nessa parte que eu vou mostrar esse tipo de modelo. Mas é um bom exemplo no sentido que, tipo, você tem os sensores que pegam a informação e aí a inteligência artificial trabalha neles para... Esse aqui é o exemplo do que eu disse a você, de um agente que eu posso implementar aqui. Ele pode ter uma câmera que ele captura alguma informação, pode ter os microfones que capturam outra, e ele pode atuar no ambiente gerando um som para alguma coisa. Do tipo, se eu quisesse fazer uma fechadura inteligente, que capturasse, que fizesse a abertura dela por reconhecimento facial, que já tem aqui na entrada do DCA, esse sensor ali tem lá um equipamento que a gente chama de prateleira. Mas se eu quisesse fazer utilizando um carinha desse aqui, o alto-falante eu poderia dizer, ó, permitindo entrada, não permitindo entrada. A câmera capturaria o rosto da pessoa, os microfones, se eu quisesse fazer algum tipo de reconhecimento vocal do tipo, ó, captura agora. Aí ele liga a câmera para poder capturar, porque ele fica com a câmera desligada o tempo todo. E por essa ruma de pino que tem aqui nas laterais dele, aí ele pode fazer o acionamento da fechadura. É um monte de pino aqui que eu posso usar. Eu só preciso de um para acionar a fechadura, não. Pronto. Dispositivo de IoT com inteligência artificial embarcada. Eu não daria nada por isso se eu visse, mas parece que tem potencial, né? Tem. Eu tô doido para fazer alguma experiência com os alunos, mas aí que tá, vai depender dos alunos. Não depende muito de mim. Por quê? Porque a atividade é a outra disciplina que eu tenho, eles têm que fazer um projeto no final, então depende da vontade deles, o que eles querem fazer. Eu comprei para eles usarem, por sinal, esse aqui foi o primeiro, eu já comprei outros. Os outros chegou o segundo hoje, e estão chegando nos próximos dias. Eu acho muito legal tudo que a gente conversou, e como eu estou fazendo TI, eu espero que quando eu vier fazer a inteligência artificial eu faça com você. Tem mais 3 professores, rapaz, que é isso. Não, mas agora eu já estou familiarizado. Obrigado pela conversa. Nada que é isso. E por aceitar fazer a entrevista toda aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Obrigado, professor. Nada.